Bom dia, pessoal do sexto ano. Como nós já vimos algumas regras da concordância verbal na última aula, vocês perceberam que apareceu bastante o termo sujeito, que o verbo na concordância verbal ele deve sempre concordar com o sujeito. Então, para vocês entenderem melhor esse termo, eu vou explicar para vocês todos os tipos de sujeito e aí na próxima aula nós damos continuidade à concordância verbal. O sujeito ele é um termo essencial na oração. Então, como que nós fazemos para encontrá-lo? Primeiro, a gente tem que encontrar e identificar o verbo. O verbo é aquela classe gramatical responsável por indicar uma ação, um estado ou um fenômeno. Então, eu encontrei o verbo, eu grifo o verbo para ficar mais fácil, e depois eu faço a pergunta ao verbo, o que ou quem. Então, por exemplo, eu vou à escola. Então, eu faço a pergunta, achei o verbo, quem vai à escola? No caso, seria eu, o sujeito. Depois eu encontro o núcleo. O que é núcleo? A palavra mais importante do sujeito. Então, por exemplo, a menina caiu. Quem caiu? A menina. A menina seria o sujeito. Qual que seria o núcleo? A ou menina? Qual que é a palavra mais importante? A palavra mais importante seria menina. Então, aí depois que eu identifiquei o núcleo, eu vou aprender a classificar, que ele pode ser simples, composto, desenencial, indeterminado, ou nós poderemos ter oração sem sujeito. Então, o primeiro tipo de sujeito, ele é chamado de sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo, uma palavra como mais importante. Nem sempre o sujeito simples ele vai apresentar uma palavra. Ele pode apresentar mais de uma palavra, só que o núcleo será apenas uma, a mais importante. Então, olha o exemplo: os alunos estudam para a prova. Encontro o verbo, que no caso seria o estudam, e faço a pergunta: quem estuda para a prova? Então, seria os alunos. O meu sujeito, os alunos. Próximo passo, encontrar o núcleo. Qual que é a palavra mais importante do meu sujeito? Se eu falar os estudam para a prova, ninguém vai entender. Se eu falar alunos estudam para a prova, eu consigo entender. Então, eu descobri que a palavra mais importante do meu sujeito seria alunos. Então, quantos núcleos tem o meu sujeito? Um, alunos. Então, por isso que é chamado de sujeito simples, aquele que tem apenas um núcleo. Então, o sujeito, no caso aqui, ele é formado por duas palavras, só que ele apresenta apenas um núcleo, ou seja, uma palavra como mais importante, tá? O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Então, a palavra mais importante do sujeito não vai ser apenas uma, mas duas ou mais. Então, olha o exemplo. Eu e a turma fomos aos jogos. Então, eu encontrei o verbo fomos. Quem foi aos jogos? Eu e a turma. Então, quem seria o sujeito? Eu e a turma. Quais são os núcleos, as palavras mais importantes do sujeito? Seria eu e turma. Então, eu tenho dois núcleos. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, como palavras mais importantes do sujeito, então eu tenho a classificação de um sujeito composto. Então, vocês viram a concordância também que houve no sujeito composto, como ele é formado por dois núcleos, ele concorda com o verbo, então, ficando no plural. A próxima classificação do sujeito, ele pode ser chamado de sujeito desenencial, oculto ou elíptico. Então, o que seria esse tipo de sujeito? É aquele que não está explícito, ou seja, ele não está claro na oração. Eu não vejo ele escrito, ele não está identificado na oração, mas eu consigo encontrar ele pela desinência do verbo, ou seja, pela terminação do verbo, que na maioria das vezes esse sujeito desenencial será o eu, o ele ou o nós. Então, por exemplo, estudaremos toda a matéria. Então, o verbo seria estudar. Quem estudará toda a matéria? Não dá certo eu falar eu estudaremos,
tu estudaremos, ele estudaremos, não dá certo. A única pessoa do discurso que daria para eu fazer aí a concordância, a conjugação, seria nós. Então, nós estudaremos toda a matéria. Então, o sujeito seria nós, chamado de sujeito desinеncial, oculto ou elíptico. Então, ele não apareceu escrito, ó, estudaremos toda a matéria. Ele não está aí escrito, ele não está explícito, ele não está claro, mas pelo verbo estudar eu consigo identificar, ó, pela terminação mos, que só daria certo o nós, a primeira pessoa do plural, então seria o sujeito. Sujeito indeterminado, o próprio nome já diz, eu não consigo determinar quem seria esse sujeito. Então, é aquele que não aparece explícito também, ele não é tão claro assim na oração, então eu não consigo determiná-lo. Primeiro, o verbo ele pode estar na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, anunciaram a morte do prefeito. Então, primeiramente, encontro o verbo anunciaram. Quem anunciou? Eu sei que alguém anunciou, mas não se sabe identificar esse sujeito. Então, ele é chamado de sujeito indeterminado. Eu tenho sujeito, só que eu não consigo saber quem é. Então, na maioria das vezes, o verbo ele pode aparecer aí na terceira pessoa do plural. Depois também o verbo ele pode aparecer na terceira pessoa do singular, mais o ser como índice de indeterminação do sujeito, ou seja, quando eu não consigo identificar. Então, precisa-se de mão de obra especializada. Então, o verbo precisar. Quem precisa? Eu não sei. Não se pode determinar esse sujeito. Então, é só eu colocar sujeito indeterminado. Nós temos também o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, como nós não temos o sujeito, a oração será apenas o predicado. Então, nós vamos ter aí verbos impessoais, aqueles que não se referem a nenhuma pessoa gramatical. Então, nós vamos ter verbos ou locuções que indicam fenômenos da natureza. Então, por exemplo, choveu. Não consigo. Choveu é um exemplo de verbo impessoal. Ele não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Ele não se refere quem choveu, eu, tu, ele. Não dá para fazer essa correspondência. O verbo haver também usado no sentido de existir. Então, há pessoas ali. E depois o verbo haver, fazer e ir, indicando aí tempo decorrido. Faz dias que não a vejo. Então, todos esses verbos aí, chamados de verbo impessoais, aqueles que não se referem a nenhuma pessoa gramatical. Então, nesse caso, quando nós tivermos aí verbos impessoais, nós vamos ter sujeito. Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem esses 4 exercícios no caderno. Então, o número 1, os livros devem ser tratados com carinho. Então, eu quero saber que tipo de sujeito é. Então, primeiro, identifica o verbo. Depois, faz a pergunta para o verbo, o que ou quem. Encontrou o sujeito, vê quantos núcleos tem o sujeito. Se for um núcleo só, sujeito simples. Se for 2, sujeito composto. Ou pode ser o sujeito desinеncial, que é aquele que eu consigo identificar pela terminação do verbo, ou sujeito indeterminado, quando eu não consigo determinar quem é o meu sujeito, ou oração sem sujeito. Então, nos 4 exercícios, vocês vão responder no caderno de acordo com os tipos de sujeito. Então, a tarefa poderá ser feita no caderno, pode ser enviada aí pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E não esqueçam de colocar o nome, a série, a data e a disciplina. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.